Saudações a todas e a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Balo, eu sou professor substituto do curso de Ciências Sociais da UniOeste, no campus de Toledo, e estou fazendo esse vídeo para falar sobre um dos conceitos fundamentais das ciências sociais, né, que é uma aula vinculada ao projeto de ensino criado pela professora Andréa Vicente, professora de antropologia também, também no curso de Ciências Sociais em Toledo, e que conta com a participação de uma série de outros professores, né, e professoras, estudiosas que trabalham cada um conceito de sua preferência, e eu vou trabalhar um dos conceitos que eu considero fundamentais, né, entre outros tantos. 10 conceitos são poucos, né, perante a quantidade, né, e a qualidade de vários outros conceitos que nós temos como base, como fundamentos das ciências sociais. Mas é interessante que essas atividades sejam propostas até como uma forma de aproximar mais os estudantes, as estudantes, não é, dos conhecimentos que são próprios ao nosso campo de estudos, tá, gente? Então, a aula de hoje é sobre o conceito de neutralidade axiológica a partir do sociólogo Max Weber. Antes de iniciar, eu quero agradecer a professora Andréa pelo convite, né, e também à universidade por proporcionar, enfim, né, essas oportunidades, né, de construção e aplicação desses projetos que tendem, evidentemente, a elevar o nível, a qualidade do nosso ensino e da nossa universidade, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a tela para podermos dar início, né, de fato, então, aos nossos trabalhos aqui. Bom, então, o nosso trabalho hoje, né, como eu acabei de citar, o nosso conceito fundamental, né, vai ser o conceito de neutralidade axiológica, partindo do pensamento, das reflexões do sociólogo, não apenas sociólogo, mas também sociólogo alemão Max Weber, tá? Que é o nosso conceito fundamental, que vai discutir basicamente as questões metodológicas, teórico-metodológicas relacionadas à prática do cientista social, da cientista social. Rapidinho, vamos fazer aqui uma breve introdução, né, a quem foi, né, o sujeito, ao indivíduo, enfim, que foi o Max Weber, né? Maximilian Weber, ele nasceu em 1864, né, e faleceu em 1920. Ele foi um sociólogo alemão, né, nasceu na Alemanha, faleceu de gripe espanhola, se não me falha a memória, né, e ainda durante um período da vida em que ainda produzia. Tá? O Weber é considerado um dos fundadores, não é, das ciências sociais e tem influências no campo do direito, da economia, da filosofia, também da administração. Né? Quer dizer, Weber, aliás, ele pensava, não é, nesse sentido mais amplo também, né, interconectando áreas que faziam parte do que ele chamava de ciências da cultura, como vamos falar daqui a pouco, que são basicamente as nossas ciências sociais. Entre as principais influências do pensamento do Weber estão Immanuel Kant e o Friedrich Nietzsche. Entanto, ele também dialogou com uma série de outros pensadores, como o Dilthey, que foi um historiador da arte, né? A história da arte faz parte do pensamento metodológico do Weber, né? O Rickert, o Tunis, o George Simmel, né, e o Werner Sombart, entre tantos outros, né. A própria Mariana Weber, que foi companheira, esposa do Weber, também era uma pesquisadora, trabalhou com questões relacionadas ao feminismo, depois, inclusive, acabou compilando ou trabalhando as obras do Weber que ficaram inacabadas, né, que foram lançadas póstumamente. O Weber ele tem uma produção intelectual muito significativa, né. Não é à toa que ele é considerado um dos fundadores das ciências sociais, da sociologia especificamente, abordando diversos temas, desde a economia política e o direito, passando pelo estudo das religiões, né, da secularização, desencantamento do mundo, é um conceito que ele trabalha, da racionalização, depois ele vai trabalhar com a ideia de aula de ferro, né, a racionalidade para fins, né, o tipo de ação racional para fins, até a reflexão profunda acerca dos fundamentos da cultura, né, das ciências da cultura, melhor dizendo. Então, isso é para falar só algumas abordagens, né? O Weber ele tem, de fato, uma
um pensamento muito prolífico, constrói um campo de conhecimentos que nos permite ter uma visão bastante ampla, não é, das relações sociais, desde atividades de pesquisa prática, histórica e prática, até atividades, né, de pesquisa reflexiva, metodológica ou teórica. Tá? Foi docente em várias universidades, né, como as de Heidelberg, por exemplo, onde ele talvez tenha sido mais proeminente, e também atuou na política, como consultor. O Weber ele participou da discussão dos diálogos durante o Tratado de Versalhes, né, que foi ao final da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha vai negociar a sua derrota, né, e também participou da construção da Primeira República, né, essa república após Primeira Guerra, que durou até 1933, que foi considerada, que foi chamada República de Weimar, né, onde aconteceu a reunião que estabeleceu os fundamentos dessa república democrática representativa, que durou até a ascensão do nazismo na Alemanha, né, a partir de 1933, então essa república é dissolvida. E o Weber, como um intelectual, né, que pensava política, também participou desse processo. Tá? Então, a aula de hoje, né, eu dei esse título, Weber e, entre aspas, a objetividade possível, justamente porque, basicamente, são dois conceitos que nós vamos trabalhar aqui, fundamentais, né, que se relacionam para construir a abordagem, a perspectiva, né, a maneira como Weber encara, olha, entende o posicionamento do ou da cientista da cultura, ou cientista social, perante o seu objeto, né, objeto entre aspas aqui, que são as relações sociais. Isso é interessante. Já vamos falar um pouco mais sobre como que o Weber vê essa questão, tá? Talvez a pergunta de partida que seja mais interessante de fazer aqui é justamente essa aqui, né? Qual o papel dos valores na atividade científica? Que valores? Valores morais, evidentemente, né? Os gostos, né? As ideologias, os interesses. Qual o papel desses valores na atividade científica? Eles têm um papel ou não? É a mesma coisa para o sociólogo, para o historiador, para o antropólogo, para a socióloga, para a historiadora, para a antropóloga, e também para o físico, para a física, para o biólogo, para a bióloga, para o químico, para a química, né? Os procedimentos têm que ser os mesmos, considerando que os objetos não são. Então, essa é toda uma discussão que não é o Weber que inicia, evidentemente, o Weber também não acaba com ela, o Weber faz parte desse debate, né? Inclusive até hoje, né? Mas é um debate muito importante, né? Entre os intelectuais do tempo, do Weber, inclusive, havia uma disputa, né, entre os que defendiam adotar procedimentos idênticos aos empregados das ciências naturais, né, calcados na medida e na quantificação, e aqueles que defendiam sua especificidade enquanto ciência da cultura humana. Nesse contexto é que surge a ideia de que, além de objetos naturais, estudados pela física, pela química, pela biologia, existe o que se denominou também de objetos referidos a valores, isto é, os que compõem o mundo da cultura. Então, basicamente, né, o Weber, entre outros autores também, outros pensadores também, está focado, né, na ideia de que quando um sujeito, quando um pesquisador, um cientista, aborda uma relação social, ele está abordando uma relação que, antes de tudo, é uma relação de valores. E ele vai desenvolver essa ideia de que não existe uma ética pura, uma moral pura. Né? Entre a guerra entre Deus e o demônio, como dizia ele, né? Essa eterna guerra, ela é uma visão maniqueísta de sociedade, de mundo, de cultura, né? Onde toda definição, em última instância, do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, ela está relacionada à posição de quem fala e aos valores da pessoa que está proferindo essa fala. Então, essa é uma discussão, basicamente, bem basicamente, né, digamos, o substrato dessa discussão teórica, metodológica, com relação a como, né, que o cientista aborda o problema, né, aborda o objeto, como se diz nas ciências sociais de maneira geral. Tá? E aí, nesse contexto, nós temos, por exemplo, os positivistas, né, os naturalistas, como diria o Weber, que vão trabalhar a ideia de que as ciências sociais, a sociologia, basicamente, né, se for a partir do Comte e do Durkheim, elas têm condições de afastar as prenoções, serem imparciais e abordarem, de fato,
o objeto tal como ele é, né? Que está relacionado a um tipo de visão muito específica da realidade, né? Filosófica, né? E também outras abordagens, né? Mais no campo materialista, por exemplo, que também vai ver de uma forma parecida, né? Embora não acredite, né? Não creia numa objetividade universal, né? No caso do materialismo, porque ela sempre está condicionada ao lugar de fala, né? Mas esse lugar de fala é objetivo. O Weber ele vai ficar ao meio termo, entre aspas, aqui, bem entre aspas, entre essas duas possibilidades, né? Que é essa objetividade possível, né? Então, a partir das análises do Kant, principalmente, né, o Weber ele é considerado um neocantiano, que ele vai estruturar esse pensamento, né? Lembrando rapidinho que o Kant digamos, percebeu uma diferença ou estabeleceu, enfim, né? Argumentou a respeito de uma diferença entre a coisa para mim e a coisa em si, ou seja, o fenômeno, que é o que a nossa racionalidade tem capacidade de compreender, e o número, que é o que as coisas são, digamos, nessa realidade que é mais profunda do que a nossa capacidade cognitiva. Né? E o Weber vai pegar um pouco essa ideia. Né? Além disso, todo o contexto do romantismo alemão, né, que o Weber está, de certa forma, inserido, né? Tá pegando ali, claro que a segunda metade já, né? O Weber vai nascer na década de 60, né? Então já vai se encaminhar para o final do século XIX, mas ele está envolvido por isso, né? E essa ideia de que também a racionalidade ela se dá dentro do mundo, né? Dentro do mundo e, portanto, dentro dos contextos, né? Dentro das tramas sociais. E o sujeito, o pesquisador, a pesquisadora, também está envolvido por essas tramas, está encarnado, ele não usa esse termo, pelo que eu lembro, mas, né, digamos assim, está encarnado, e por isso a gente tem que pensar essas questões a partir do nosso lugar. Né? Ou pelo menos considerar, melhor dizendo, o nosso lugar na hora de pensar as questões. O Weber ele vai criar, então, o postulado da sociologia compreensiva, em geral, a sociologia weberiana é considerada uma sociologia compreensiva, alguns consideram um positivismo compreensivo, ele vai considerar uma metodologia específica para a ciência da cultura. Tá? Quando eu falo ciência da cultura, vocês compreendam as ciências sociais, hoje, de maneira geral, incluindo a história, também incluindo o campo da economia, em alguma medida. Né? O Weber ele trabalhou muito, né? Ele trabalhou bastante, pensou as questões econômicas e relacionadas às questões sociais. Tá? Então, são dois conceitos básicos que a gente vai trabalhar hoje, né, encadear para pensar essa lógica, né, que é a neutralidade axiológica, que significa basicamente isenção de valores, que é axiológica. Os axiomas, não é, são, digamos, colocações, postulados que têm uma evidência, digamos, por si, que não são, cujas bases não são colocadas em questões. Então, são os nossos valores, né? A neutralidade axiológica é justamente aquele movimento do pesquisador, da pesquisadora, de tomar consciência perante o objeto, né? O objeto sempre entre aspas aqui, que está pesquisando, que são as determinadas relações sociais, e procurar evitar fazer julgamentos de valor perante esses fatos. A gente já vai entrar melhor nisso, vai ficar um pouco mais evidente para vocês isso. Tá? E objetividade, né, que inclusive num dos textos que é tomado de base aqui, são dois textos de base aqui, né, um sobre objetividade e um sobre neutralidade axiológica. No texto sobre objetividade do conhecimento nas ciências sociais, o Weber traz, né, originalmente, o conceito de objetividade entre aspas. O que é objetividade para o Weber? É basicamente uma postura não normativa, ou seja, que não estabelece normas de conduta moral, ou mesmo normas de um possível dever ser, né, a partir de uma ação científica. É uma postura não normativa, então, metodologicamente fundamentada em fatos e em dados, né? Ou seja, em acontecimentos da realidade, cujos quais, né, os pesquisadores se debruçam procurando evitar referências de valor sobre eles. Valor próprio, no caso, né? Então, são esses dois conceitos, basicamente, que que vamos trabalhar hoje para entender melhor o que está em jogo aqui na discussão do Weber, tá? Na discussão da neutralidade axiológica. E uma pergunta para talvez ser interessante para começar, de fato, a entrar nesse problema,
é o que torna certos fatos ou fenômenos mais significativos que outros para o olhar científico. Essa é uma questão que é fundamental para se pensar essa problemática, digamos assim, né? Essa problemática da relação com os valores, como diria o Weber. Por quê? Porque na construção de um objeto de um estudo, né, e objeto, lembrem sempre, né, eu tô objeto aqui no sentido de que aquela unidade, digamos, de análise a qual a gente se remete na hora de fazer a pesquisa. Na construção do objeto de estudo, tanto o tema como a pergunta de partida, elas sempre estão diretamente relacionadas à experiência do ou da pesquisadora. Logo, aos valores que julga relevantes. Duas coisas importantes. Primeiro, a gente só pode pesquisar as coisas que a gente tem acesso, que a gente conhece, ou seja, as coisas que fazem parte da nossa experiência, né? Ou que a gente pode incluir na nossa experiência, né? A partir do momento que a gente vai fazer uma pesquisa. E a outra é que nós vamos, em geral, a construção de um objeto, a construção de um projeto de pesquisa, né, como a gente diz hoje, ela está relacionada aos interesses do pesquisador, da pesquisadora. E não só os interesses do pesquisador, da pesquisadora, mas também ao conteúdo, não é, de pesquisas que se há à disposição para construir esse objeto. Portanto, qualquer pesquisa sociológica ou das ciências sociais, das ciências da cultura, como diria o Weber, ela vai ter que necessariamente envolver, na sua origem, pelo menos, os interesses particulares de quem pesquisa. Tá? E isso já indica, não é, uma ausência de objetividade na gênese da produção científica nas ciências sociais. Né? Depois vocês vão perceber que isso não anula a objetividade possível. Né? Mas, não é, segundo Weber, não é, digamos, prudente, não é, e nem razoável considerar ou não considerar, melhor dizendo, os valores na fundamentação da construção dos objetos na pesquisa. Tá? Então, as ciências da cultura, elas não lidam com coisas, né, como diria o Durkheim, por exemplo, segundo Weber, mas com problemas significativos para uma dada sociedade. Ou seja, problemas tomados como interessantes. Há uma relação entre o que interessa para quem atribui o significado ao problema. Então, quando um sociólogo, enfim, um cientista social, se debruça sobre um objeto, um tema, um problema, etc., a problemática, né, ele não está se debruçando sobre uma coisa, de fato. Como é o caso, por exemplo, de um biólogo. Não que o animal seja uma coisa, ou a planta seja uma coisa, ou o mineral seja uma coisa, não é isso. Mas no sentido de que ele consegue se afastar porque aquilo é diferente dele. Né? Quer dizer, de alguma maneira, a nossa racionalidade, ela não está tão envolvida, né, no mundo natural, entre aspas aqui, ou mesmo no mundo físico, ou no mundo químico, o quanto ela está no mundo moral. Né? Porque a própria racionalidade, ela se dá dentro da esfera moral. O Weber, ele entende que a racionalização e a secularização, elas estão relacionadas à religião, né, ao surgimento das religiões, principalmente as monoteístas. Né, e a gente não precisa ir longe para entender isso, quando a gente entende que os pré-socráticos, né, dentro da lógica do desenvolvimento, não sei se desenvolvimento é uma boa palavra, mas enfim, né, da história do conhecimento ocidental, né, como que os pensadores pré-socráticos, eles também, né, de alguma maneira, rompem e não rompem, mas partem, né, das construções míticas para começar a criar as construções filosóficas, racionais, lógicas racionais. E o Weber percebe que as ciências também estão relacionadas a esse processo. Né? Então, não são coisas, né, mas são significados, são relações de significados, que são mais importantes em uma sociedade ou menos em outras. Né? Quer dizer, as mesmas coisas que são importantes para a nossa sociedade não necessariamente são para uma outra sociedade e vice-versa. Né? E as pessoas que vão tomar determinados temas, fatos ou problemas como importantes, elas tomam como importantes com base no valor, né, que torna aquilo importante ou não. Coisas que são importantes hoje não foram ontem. Né? Muitas coisas que não foram ontem importantes hoje são. Né? A questão ambiental, por exemplo, sei lá, 150 anos, ela não tinha, não é, a relevância que ela tem hoje para o pensamento científico em vários campos. Tá? Então, isso é uma questão interessante. E o Weber, ele percebe isso, quer dizer, o sujeito que pensa, né, o indivíduo que pensa, talvez para o Weber, seria melhor, porque ele trabalha com a ideia de indivíduo,
ele está situado, de alguma maneira, dentro do campo cultural que ele vive. Isso é importante para se pensar como que ele vai pensar essa realidade, os fenômenos, os fatos. Agora, como é que o Weber entende a cultura? O Weber não entende a cultura como um lugar onde todo mundo está situado e a partir dessa situação as pessoas pensam. Né? Porque isso seria pensar a cultura de uma maneira essencialista, como se houvesse uma cultura pura. Né? E aí, consequentemente, uma ética pura, né? Um conjunto de normas, por isso a normatividade. Um conjunto de normas que fossem puros e verdadeiros em última instância. Né? O Weber não entende assim. Ele entende a cultura como um campo de conflitos, né? E de disputas justamente para definir a qualidade, ou os valores das coisas, né? Dos objetos do mundo, das relações sociais, por meio das ações das relações sociais. Quer dizer, o Weber ele entende que a cultura, não é? Ela se estabelece ou ela assume significados a partir das relações de disputa entre os grupos e os sujeitos, os indivíduos. Né? Então, é justamente essa disputa para definir a qualidade, classificar a realidade, né, e dizer o que é mais importante, o que não é, o que é certo, o que é errado, etc., o que é bonito, o que é feio, né, a ideia do belo, a ideia estética, que vai marcar, né, a cultura. Então, a cultura não é um campo fixo, a cultura ela é uma disputa. Os valores que, digamos, fundamentam as culturas de um povo, de uma nação, de uma classe, como vocês preferirem, que cabem em todos esses conceitos de fato, eles estão relacionados justamente aos interesses dos indivíduos que compõem esses grupos, tá? Então, a pergunta que se faz quando vai se começar uma pesquisa científica, ela nunca é neutra, nunca é neutra. Por isso que a objetividade possível, por isso que a objetividade, entre aspas, precisa ficar um pouco mais claro isso. Não é neutra por quê? Porque a gente pergunta o que nos interessa. A gente pergunta, muitas vezes, o que é permitido perguntar. O que aparece, o que fica visível. É mais difícil fazer perguntas de coisas que não aparecem, invisíveis. Inclusive, né, é uma coisa muito interessante nas ciências sociais, né, conseguir trazer à tona essas coisas que ficam, digamos, invisibilizadas, silenciadas ou obscurecidas, enfim. Então, a pergunta nunca é neutra, e por isso, toda a investigação da realidade social, ela vai se iniciar a partir de uma ideia de valor, situada nesse campo cultural, que é um campo de disputas. Então, toda a gênese de uma pesquisa nas ciências sociais, na ciência da cultura, na história, etc., a gênese dela está marcada por uma ideia de valor, por um interesse que é próprio de quem está pesquisando, seja essa pessoa um indivíduo ou um grupo de indivíduos que estão fazendo uma pesquisa, tá? Então, o Weber diria justamente aqui, ipsis literis, né, citação, não existe nenhuma análise científica puramente objetiva da vida cultural ou dos fenômenos sociais que seja independente de determinadas perspectivas especiais e parciais. Tá? Então, notem que o que torna, aqui, voltando na questão, né, o que torna certos fatos ou fenômenos mais significativos que outros para o olhar científico? Os valores cujos quais o cientista ou a cientista se baseia na hora de construir o seu objeto, construir o seu projeto. Essa seria a resposta. É isso que torna certos fatos ou fenômenos mais significativos, né? E é evidentemente que isso está ligado à situação, ao lugar que esse indivíduo ou que esses indivíduos ocupam dentro das relações sociais, da estratificação social, etc. Mas, se não há como neutralizar os valores na gênese de um estudo, isso significa que as ciências da cultura não podem ser consideradas científicas? Essa é a grande questão aqui. Né? Então, o Weber se propõe a pensar isso. Né? Quer dizer, então, que a gente não faz ciência. Se toda a construção das ciências sociais, da ciência da cultura, como diria ele, né, ela está relacionada à nossa posição de valor, então quer dizer que a gente não faz ciência? Bom, aí a gente entra um pouco mais no cerne da questão aqui. Né? Vamos perseguir um pouco as ideias do Weber aqui para se aprofundar mais. Então, o Weber ele vai argumentar que existe uma distinção fundamental entre as ciências naturais e as ciências da cultura. Tá? Ele fala, as ciências naturais elas são baseadas na demonstração e na explicação. Claro, de maneira aqui por alto, né? Não dá para entrar em todas as questões aqui, né? Até porque toda a perspectiva de um autor, em geral, o Weber no caso,
ela está relacionada, ela relaciona os conceitos que esse autor trabalhou, né? Então seria trabalhar, digamos, de maneira mais ampla a teoria. E não é o nosso caso aqui, a gente vai ficar mais concentrado nos conceitos de neutralidade axiológica e de objetividade, né? Já as ciências da cultura, né, por outro lado, segundo Weber, cabe mais a esse tipo exatamente, né, de ciência, a compreensão e também a explicação, mas uma explicação compreensiva, interpretativa, não é? Como diria o próprio Weber. E aqui tem uma diferença exatamente, por exemplo, entre a perspectiva da sociologia da compreensiva do Weber e do positivismo kantiano, né, e do durkheimiano, né, que vai compreender as ciências sociais, que é justamente o contrário, que as ciências sociais cabe se apropriar, não é, dos métodos das ciências naturais para atingir uma objetividade tão segura, digamos assim, quanto a das ciências naturais, tá? Então tem uma diferença bem forte aqui em relação a essas duas perspectivas. O que o Weber considera ciências da cultura? É a pesquisa científica do significado cultural geral da estrutura socioeconômica da vida social humana e de suas formas de organização histórica. Nota então que é uma pesquisa, ela é científica, mas é uma pesquisa do significado cultural, no qual se insere a estrutura, no qual se insere a estrutura socioeconômica da vida social, ou seja, a relação entre as questões materiais, as relações cotidianas, não é? E o significado cultural que essas relações têm para as pessoas que as vivem. Então, esse é o papel da pesquisa científica. E, evidentemente, pesquisar o significado das ações sociais, como diria o Weber, né, dos indivíduos e dos grupos, as causalidades entre elas ao longo da história, ao longo do tempo, mesmo do espaço, é algo diferente do que pesquisar, não é, o reino vegetal, por exemplo, ou mesmo o reino animal, né, ou as questões termodinâmicas, etc. Né? Então, ou as questões mecânicas, o Weber fala da mecânica também, né? É diferente e por isso ele vai entender que os métodos também devem ser diferenciados. Então, as ciências da cultura, ele vai dizer, cabe uma separação que é fundamental para ele, que é a separação entre juízos de valor e juízos de fato. O que é o juízo de valor? O que são os juízos de valor? Isso aqui são palavras dele. Qualidades em nome das quais se avalia a realidade. Tá? Então, o juízo de valor é o quê? É você fazer um julgamento a partir de uma qualidade a priori. A priori no sentido de que você já considera aquilo como verdadeiro ou falso, certo ou errado, bonito ou feio, etc. Né? Ou seja, fazer um juízo de valor é você tomar uma classificação social para, a partir dessa classificação social, você argumentar sobre alguma coisa. Né? E essa classificação, ela é sempre uma classificação que foi feita com base no quê? Uma disputa de interesse, para classificar a realidade, que é o que o Weber entende por cultura. Né? Isso é muito diferente de um juízo de fato, segundo o Weber. Os juízos de fatos, os juízos sobre dados, né, da realidade, digamos assim, eles são dados da realidade de fato, né, factuais, né, acontecimentos nesse sentido. Ou seja, os juízos de fato, eles são esses dados da realidade passíveis de descrição, tá, e de imputação causal. Descrição como? Você vai e descreve o que acontece. Descreve a realidade, o fenômeno. E depois tipifica. A gente vai falar um pouquinho do tipo ideal daqui a pouco, porque é importante para entender como se fazer isso, né? E a imputação causal dos fatos é você relacionar um fato a outro. Ó, esse fato aqui gerou esse outro aqui. Foi só esse que gerou esse? Não, o Weber entende. O Weber não tem uma visão, digamos, monocausal das relações, dos fenômenos. Ele acredita que são várias causas que geram um fenômeno, né? Mas, no entanto, o nosso papel como cientistas sociais é justamente interpretar como que uma causa se relaciona com a outra, né? E como que isso vai gerar um encadeamento histórico. Então, isso é interessante e é a diferença básica do Weber aqui, tá? Então, é sempre interessante lembrar isso, né? Existe uma diferença para o Weber marcante entre você julgar um valor e julgar um fato. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Um exemplo simples que talvez seja interessante para entender isso. Fazer um juízo de fato, né? Fazer uma pesquisa sobre estratificação social.
né? A gente vai perceber que hoje, no mundo, né, eu não lembro dado acertadamente agora, mas pouquíssimas pessoas têm praticamente a riqueza, né, ou a concentração monetária, né, enfim, material, de renda, de praticamente metade da população no mundo, ou da metade mais pobre da população, talvez. Ou seja, um juízo de fato, uma análise da estratificação social no mundo hoje, permitiria a gente perceber que o mundo, do ponto de vista da concentração de riquezas, ele é muito desigual. Isso é um juízo de fato. Um juízo de valor seria dizer essa desigualdade ela é imoral, ela está errada, ou essa desigualdade ela está certa, ela é moral, né? Porque quem tem mais trabalhou para ter mais, por exemplo, né? Que é um discurso raso da meritocracia. Né? Não vamos entrar aqui na questão, né? Mas percebem que há uma diferença, né? Essa abordagem do Weber, isso é uma outra coisa interessante de falar. O Weber não diz que a gente não deve discutir, fazer discussões axiológicas. Vamos passar aqui para o próximo ponto. Ou seja, discussões sobre os valores. Elas são importantes para o Weber, mas elas não podem conduzir a uma ética normativa ou um imperativo. Para a ciência. Por quê? Justamente porque não há uma ética pura, e por isso mesmo a ética ela não pode servir de referência última. Então, o Weber ele diria basicamente o seguinte: os cientistas eles não podem fazer juízo de valor? Podem, até podem, desde que eles em primeiro lugar, estejam conscientes disso, que eles estão se colocando a partir de um valor, e que eles deixem isso claro, explícito, para os seus interlocutores, para as suas interlocutoras, né? Para os estudantes, para os leitores, etc. Para a plateia, se for no caso de um congresso. Tá? E também tem um detalhe, né? A partir do momento em que nós tomamos consciência de que estamos fazendo juízo de valor, nós estamos abrindo mão da objetividade científica possível. Né? Porque aí nós estamos combinando o fato com o que a gente gostaria que o fato fosse. Então, a questão aqui do Weber é, do ponto de vista científico, é importante separar essas duas coisas. A gente não pode fazer juízo de valor? Pode, desde que a gente considere que isso já sai do campo da ciência. Tá? Então, são coisas diferentes, o valor e o fato para o Weber. Tá? Mas as discussões axiológicas, ou seja, as discussões sobre os valores, elas são importantes, até porque, né, são justamente esses valores que vão dar a base para a construção de pesquisas, para a construção de projetos. Tá? Então, uma citação do Weber aqui, né? Quando o normativamente válido se torna objeto de uma investigação empírica, este válido, enquanto objeto, perde seu caráter de norma. Apenas deve ser tratado como algo que é, e não como algo que deve ser. Tá? Então, nós sempre vamos, de alguma maneira, na construção dos projetos, a gente sempre vai ter um caráter normativo, ou seja, alguma ideia de valor, né? A maneira como a gente vai construir o objeto e o interesse, né, dos pesquisadores, das pesquisadoras, dos cientistas sociais sobre ou a respeito, acerca do objeto. No entanto, a partir do momento que você toma esse objeto, segundo Weber, ou essa relação social, como problema, como um tema de pesquisa, e vai construir uma pesquisa sobre ela, você tem que começar a neutralizar os seus valores, aí praticar a neutralidade axiológica, não é? Pensando, descrevendo o fenômeno, o fato como ele é, algo que é, e não algo que deveria ser, tá? Então, essa é uma separação importante para o Weber, tá? Toda ciência também, diria o Weber, de conexões espirituais, sociais, espirituais aqui no sentido cultural, tá? O Weber está nesse momento do romantismo alemão, né? A gente falou um pouco disso. Toda ciência de conexões espirituais e sociais é uma ciência de comportamentos humanos. Olha só. Tal ciência quer compreender esse comportamento e, em função disso, interpretar pela explicação o seu decurso. O que o Weber também chama de interpretação racional. Nota, então, que o Weber ele tem toda uma construção, não é, bastante apurada, né, e até bem bastante complexa, com certeza, a respeito de como, não é, o pesquisador ou a pesquisadora deve se posicionar perante, né, a unidade de análise, o objeto,
ao qual pretende se remeter e sobre o qual pretende construir conhecimento, que é mais importante. Esse conhecimento, embora ele nunca vá ser absolutamente objetivo no sentido positivista, por exemplo, ele, no entanto, vai ser mais próximo possível de uma objetividade de acordo com a prática racional da metodologia de quem interpreta, ou seja, do pesquisador ou da pesquisadora. Tá? Então, é importante perceber como o Weber aqui ele está construindo, por isso que o nome da aula aqui, eu me dei o luxo de colocar a objetividade possível, porque ele está construindo justamente, a partir do diálogo com o Kant, também, de certa forma, com o Nietzsche, está construindo justamente o alcance, não é, que podemos ter enquanto cientistas sociais, né, e até onde cabe, até onde vai, né, a nossa objetividade, por onde ela deve seguir. Então, a neutralidade axiológica ela é precisamente a tentativa de afastamento do cientista dos seus valores particulares durante o estudo. Lembrando que a gente falou, né, nós falamos agora mesmo, que isso não é possível na gênese do estudo, ou seja, na hora de fazer a pergunta. Todo estudo parte de uma pergunta, toda pesquisa científica parte do quê? Do interesse de descobrir, de dar uma resposta, né, para alguma situação, para algum fato, para algum fenômeno, para algum acontecimento, enfim, por um tipo de relação social. Né? A neutralidade axiológica é precisamente a tentativa de se afastar dos valores particulares durante o estudo. Olha só, isso quer dizer o quê? Que não tem, evidentemente, como se afastar na gênese. Mas durante o estudo, ou seja, até chegar aos resultados, segundo Weber, é possível se fazer isso. Como? Como que se faz isso? Como que se afasta dos seus próprios valores durante, né, um estudo científico? Bom, em primeiro lugar, é importante pensar a relação com os valores, que é aquela primeira parte que a gente falou, né? Segundo o próprio Weber aqui, refere-se unicamente à interpretação filosófica que precede a constituição e seleção empírica. Então, quando a gente vai construir o tema, como eu disse, né, quando vai construir a interpretação, a perspectiva de pensar determinado termo, determinado objeto, etc., unidade de análise, né, nós temos necessariamente uma relação com valores, não tem como se abster dela, porque é o que vai preceder a interpretação filosófica, a constituição e a seleção empírica dos fatos, né? De como que a gente vai abordar os fatos. Todavia, depois que a gente fez a seleção, criou critérios de avaliação da seleção, os critérios eles são generalizados, né? Então, são mais objetivos. Porque a partir de um tipo ideal, vamos chegar ali já, de um critério, outras pessoas também conseguem ter parâmetros para comparar a realidade, aquilo que você construiu, né, como tipo, como forma, para poder pensar essa realidade. Então vamos chegar lá. Isso é interessante perceber, né? A primeira relação com valores, ela não neutraliza, aliás, ela não evita, ela não impossibilita, melhor dizendo, que ao final da pesquisa esses valores eles já estejam distanciados, digamos assim, do campo de visão, de maneira geral, do cientista social, da cientista social. Nós também precisamos, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, ter em conta a diferença entre o que é o fato, o que é a relação social, o que é o fenômeno, que é a ciência empírica das relações sociais, segundo Weber, tá? E o que deve ser, né? O que a gente gostaria que fosse, o que a sociedade gostaria que fosse, etc. Que é a filosofia social. O Weber separa, ele fala que a filosofia social é importante. Tá? Não dá para pensar o Weber de maneira dualista, tá? Porque de fato não é dualista. Ele não vê as coisas de maneira excludentes. Né? Ele entende, né, que a filosofia social é importante, mas o papel dela ele não é um papel na objetividade do conhecimento das ciências sociais. Ele não tem um papel na objetividade. Tem no sentido de que é interpretação fundamental não, mas originária, a gênese da construção do tema. Mas, no entanto, a partir do momento que a gente vai, que os pesquisadores, se remetem à realidade, às relações sociais empíricas, a partir dos dados, dos fatos, não é? Essa filosofia social deve ficar em segundo plano, justamente porque ela é uma filosofia, né? Ou seja, uma metafísica nesse sentido.
Seguindo, aí outro ponto é importante aqui é seguir criteriosamente a metodologia de análise comparativa entre tipos ideais. Então, como é que faz? Qual o procedimento para conseguir neutralizar esses valores na hora da pesquisa, já que a gente não pode neutralizar na pergunta. Então, na hora da pesquisa, durante a pesquisa, melhor dizer, e nos resultados dela. Definiu o problema, falou como você vai abordar ele, então Weber ele sugere a construção de tipos ideais. O tipo ideal é uma ferramenta de análise, né, que vai definir as principais características de um fenômeno, de um fato, de acordo, evidentemente, com o campo de visão do pesquisador, né, não de acordo com a soma das partes desse fato, mas de acordo com o que é mais importante para esse fato. E esse tipo ideal ele pode ser comparado com outros tipos ideais com relação ao mesmo fenômeno, ou com relação a fenômenos parecidos em outros tempos históricos. O Weber vai dizer que o tipo ideal, né, ele é puro no sentido de que ele é uma construção mental. Né? Então, ele nunca vai ser idêntico à realidade. Né? E as realidades elas nunca vão se encaixar perfeitamente. O tipo ideal é justamente a ferramenta que permite que nós descrevamos, né, possamos descrever um fenômeno, um fato, e construir, não é, classificar esse fato dentro de um tipo a partir das características principais dele, o que permite que depois esse tipo, esse fato, tanto historicamente, temporalmente, quanto espacialmente, geograficamente, ele possa ser comparado com outros, né? Para se entender justamente, inclusive, quais são as particularidades de cada fato, né? E isso seria a parte, digamos, mais objetiva das ciências sociais, né? Esses modelos que vão sendo criados com referência, evidentemente, a partir do mundo empírico, mas que são modelos que podem ser relativamente generalizados, né, digamos assim, a partir de inferências da realidade, não é? E podem criar imputações causais, né? Ou seja, tipos que a gente pode usar, não é? Se apropriar deles, utilizar nesse sentido, né? Como forma de perceber as relações entre os fatos, entre os fenômenos, e com isso também as relações sociais históricas. Tá? Então, o tipo ideal ele é justamente a ferramenta que vai permitir essa neutralidade axiológica, tá? Que vai permitir essa objetividade possível, né? Que a gente está argumentando em relação ao Weber aqui. Tá? Então, o que é um tipo ideal? Basicamente, todo conceito generalizador é um tipo ideal. Estado, mercado, classe, imperialismo, individualismo. Por quê? Porque são formas conceituais de se remeter a uma realidade mais ou menos determinada, pois sempre está relacionada a alguma ideia de valores. Tá? Então, o tipo ideal é justamente isso. Quando a gente fala, por exemplo, imperialismo, não existe esse imperialismo puro, como tipo é puro, né? Mas o conceito de imperialismo ele tem características que nos permitem pensar o que seria o imperialismo. Né? E repensar, justamente, porque aí o tipo ideal ele pode ser colocado em questão por outros pesquisadores, por outras pesquisadoras, né? Porque não há uma remissão circunscrita ou muito voltada ao que deve ser, aos valores, mas ao que é. Ele consegue condensar, ou ele tenta condensar, sintetizar, evidentemente que um esquema, e não, né, congelar a realidade, né, as relações às quais o pesquisador ou a pesquisadora está se remetendo naquele momento. Então, são ideais no sentido lógico, tá? E não no sentido exemplar. Não é ideal no sentido de que isso seria o ideal. Não é isso. Olha, esse tipo de imperialismo seria o ideal, esse tipo de Estado seria o ideal, esse tipo de mercado, esse tipo de classe seria ideal, esse tipo de estratificação social. Não é isso. No sentido de que aquele fato, aquele fenômeno ao qual a pesquisadora está se remetendo, não é? A partir do momento que ele é descrito por um pesquisador, ele pode as características principais que o fazem selo para o pesquisador, né? Elas são justamente possíveis de, digamos, descrição e caracterização. E isso faz com que haja um sentido lógico nessa ideia, nesse tipo ideal que se remete ao empírico. Ou seja, eles não são um meio, ou seja, eles são um meio e não um fim para o conhecimento. O tipo ideal é uma ferramenta por meio da qual a realidade vai ser abordada e analisada, não é? Interpretada, compreendida.
e também nesse sentido explicada. Mas não é uma receita, um prognóstico, né, para o que deve ser. Esse aqui é o tipo ideal, então tudo deve seguir isso. Não, o Weber não acredita nisso. Tá? Então, é diferente, por exemplo, da abordagem materialista histórica, do marxismo, né, que vai entender, vai se remeter, evidentemente, a uma realidade, vai compreender, vai explicar como é que essa realidade está situada, está fundamentada, como é que ela acontece, mas também vai entender que a partir desse modelo seria interessante que há um modelo que seria o mais interessante, o melhor, etc. Enfim, a gente não vai entrar nisso agora porque é muita coisa, mas percebam que há uma diferença aqui, né? O Weber ele não acredita que a ciência ela pode oferecer uma resposta objetiva para um problema político, por exemplo. Ele acredita que a ciência pode oferecer conhecimentos a partir dos quais a política, a administração, a economia podem se apropriar para pensar práticas, né? Aí sim, de dever ser. Mas não que isso seja objetivo. Ou seja, se for isso, vai dar certo. Se for isso, vai ser o melhor, né? Aí é isso. Se vai dar certo, se vai ser o melhor, é uma outra avaliação. É um outro momento, é uma relação com valores, e não mais com fatos, tá? Portanto, tá, os conhecimentos que são oriundos das ciências da cultura são particulares em sua gênese, mas podem ser generalizados em seus resultados. Generalizados assim, né? Dentro da perspectiva que a gente está falando, né? Essa generalização dentro de um tipo ideal. O conhecimento sociológico, então, embora não procure leis, ele almeja encontrar o conhecimento da realidade social concreta, segundo seu significado cultural e suas relações causais, mediante repetições regulares das ações sociais. Então, os tipos, eles indicam justamente regularidades, né? Se o tipo ideal de Estado continua, que foi pesquisado há 50 anos atrás, continua sendo igual, aqui um exemplo, né? Um exemplo por alto. A gente pode perceber que há uma regularidade no funcionamento, enfim, ou na maneira como os indivíduos compreendem, se relacionam com esse fato, com essa realidade, né? E isso é um conhecimento. Você conhece uma regularidade de ações sociais, como diria o Weber. Mas isso não necessariamente é uma lei, né? Porque leis são coisas que são entendidas como essenciais. O que é uma lei? É algo que está lá, que não pode ser mudado, né? Que você revela, né? Segundo algumas formas de positivismo, se revela as leis naturais, né? Traz elas à tona. O Weber não entende assim. As regularidades sociais, elas são regularidades porque elas se dão dentro de um conjunto de relações, mas elas mudam. É justamente por isso que a ciência social, para o Weber, ela é eternamente jovem. Porque as ciências sociais, elas sempre vão ver as coisas por outros problemas, novos problemas vão emergir, vão ter novos pontos de vista desses problemas que vão dialogar com outros pontos de vista, e isso vai fazendo com que as ciências, digamos, se desenvolva, avance, tá? Então, essa ideia de entender as relações causais entre as causas, né, a causa e o efeito, mas não no sentido mecânico, tá? No sentido sociológico aqui, mediante essas repetições regulares. Então, o Weber, né, diria, nas palavras dele mesmo, o domínio do trabalho científico não tem por base as conexões objetivas entre as coisas, mas as conexões conceituais entre os problemas. Aqui fica bem evidente, né, a influência do Kant. A gente não pesquisa, não faz conexões entre as coisas, de fato, que são, em última instância, o que elas são, né? Número, para o Kant. Mas a gente faz conexões conceituais entre problemas que a gente percebe, e isso também é uma forma de conhecimento, e aí objetivo, entre aspas, porque não é a objetividade positivista nesse caso. Tá? Então, notem que é bastante interessante a maneira como Weber constrói, não é, essa perspectiva de abordagem dos fatos, né, dos fenômenos da realidade. Então, a ciência proporciona o conhecimento dos fatos e da possível relação entre eles ao longo do tempo e espaço, ou seja, da história e da geografia, tá? Tempo e espaço. Porém, o significado de tais conhecimentos para indivíduos e grupos é algo particular, tá? Então, uma coisa é nós falarmos o que é. Outra coisa é nós dizermos o que achamos que deveria ser, ou se aquilo é bom ou não. Então,
O exemplo que eu peguei antes da desigualdade social é o talvez mais dramático, né? Não sei se o mais, mas talvez um dos mais dramáticos, né? De fato, né, se formos, né, ser frios como o Weber aqui, que foi em alguns momentos chamados de Maquiavel de Heidelberg, né, a violência social, desculpa, perdão, a desigualdade social, embora para uma pequeníssima parte, ela é boa para algumas pessoas. Algumas pessoas veem isso como bom. É muito provável que vejam. Né? Por quê? Porque se situam num lugar da onde essa visão é privilegiada. Então, é muito delicado se dizer isso? Sim, é muito delicado. Isso neutraliza o fato da gente poder se posicionar? Não, pelo contrário. O Weber fala que a gente tem que se posicionar. Mas a gente tem que saber que a posição é política, né? É ética. Né? O conhecimento, ele deve ser, digamos, não é purificado, mas deve ser descaracterizado, né? Dessa posição ética. Então, é muito delicada, é bastante, digamos, complexa essa relação, no entanto, segundo Weber, a objetividade possível para as ciências da cultura, ou as ciências sociais. Tá? Então ele vai dizer lá, vamos ler essa passagem final, que é do próprio Weber, que é interessante para dar uma sintetizada na ideia. É evidente, no entanto, que não devemos deduzir de tudo isso que a investigação científico-cultural apenas conseguiria obter resultados subjetivos, no sentido em que são válidos para uns e não para outros. Ou seja, não haveria nenhum tipo, né, de ciência nesse caso. Né, só avaliações morais da realidade. Ele não acredita nisso, ele não defende essa ideia. O que varia é o grau de interesse que se manifesta por um ou por outro. Tá? Por outras palavras, apenas as ideias de valor que dominam o investigador e uma época podem determinar o objeto do estudo e os limites desse estudo. No que se refere ao método de investigação, o como é o ponto de vista dominante que determina a formação dos conceitos auxiliares de que se utiliza. E quanto ao modo de utilizá-los, o investigador encontra-se evidentemente ligado às normas de nosso pensamento, à lógica, etc., né? Ao empirismo, né? Empirismo não, mas a remissão ao mundo empírico, à realidade empírica, para fazer as análises. Né? Isso é quase que um consenso, né? Científico. É um consenso científico, né? É importante que haja a empiria. Porque só é uma verdade científica aquilo que pretende ser válido para todos os que querem a verdade. Tá? Então, a verdade, né, na ciência da cultura, elas estão dentro do campo de disputa. Né? Essa verdade ela nunca vai ser absolutamente objetiva, absolutamente neutra, asséptica, digamos assim, numa linguagem mais, digamos, positivista. Né? Nunca. No entanto, né, ela pode ser, digamos, objetivada, né, a partir da objetivação do pesquisador, da pesquisadora, né, no momento, na forma de construir a pesquisa e a maneira como aborda e como produz o conhecimento, e esse conhecimento, evidentemente, ele é colocado em diálogo, e é justamente por isso que ele vai passar por vários crivos. Tá? Então, é essa a posição do Weber aqui. Né? Então, para a gente finalizar aqui, é importante perceber como que o nosso autor, o Weber aqui, ele vai pensar a neutralidade axiológica como uma tentativa de um posicionamento consciente, né? Tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista metodológico, teórico-metodológico, posicionamento consciente do pesquisador perante o problema. Né? E ele mesmo mostra como ele está consciente disso quando ele fala, olha, não tem como a gente partir do zero. Não existe o marco zero. A gente sempre parte de algum valor. No entanto, nós podemos criar recursos, ferramentas metodológicas para tentar ao máximo evitar que esses valores interfiram na nossa pesquisa. Né? Isso é possível. Essa é a objetividade possível perante essa tentativa de neutralizar o nosso juízo de valor perante os fatos aos quais a gente se remete quando vai fazer pesquisa. Tá? Evidentemente que isso é muito polêmico, não mais nem menos, talvez, do que o positivismo, do que o materialismo histórico e outras tantas perspectivas, né?
que já vem de uma herança antiga, né? Para a gente não ir longe, né? Se a gente pegar a filosofia medieval, a gente já tem, né? Já tem nessa época um debate entre o realismo e o nominalismo, não é? O realismo dizendo que o conhecimento se remete à realidade, o nominalismo dizendo que, na verdade, nós atribuímos conceitos para a realidade, a gente se remete ao conceito. Esse conceito não necessariamente é o que a realidade é de fato, que também pode ser conhecido como uma disputa entre o idealismo e o empirismo, o racionalismo, o empirismo, etc. Quer dizer, existe todo um background, né, epistemológico, teórico, de discussões, que o Weber está muito consciente, e aí o Weber vai justamente fazer essa discussão a partir do background que ele mobiliza, que é basicamente o Kant, né, que também está relacionado com outros autores, né, que é, por exemplo, Descartes e o Hume. O Kant vai tentar propor uma espécie, entre aspas, de síntese, né, entre o empirismo e o racionalismo. Então, notem que existe todo um background epistemológico, de fato, que envolve esse pensamento, e o Weber vai se situar a partir de como ele considera, do que ele considera, né, a ciência, de fato, que se remeta aos dados da realidade e que evite o posicionamento moral do indivíduo, não é? Até onde ele pode, considerando, inclusive, essa diferença, né, entre o posicionamento moral, o juízo de valores, e posicionamento objetivo, científico, e juízo de fatos, tá? Então, esse foi o Max Weber. Max Weber, na verdade, não, né? Max Weber tem muito mais coisas, mas esse foi a explanação do conceito, da ideia, da noção de neutralidade axiológica relacionada com a ideia de objetividade a partir do Max Weber para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de você que está me assistindo agora, e eu torno a agradecer aqui a oportunidade que foi dada para a gente explorar, trabalhar esses conceitos. Tá? As duas referências básicas que eu usei para construir essa aula foram o sentido da neutralidade axiológica nas ciências sociais e econômicas, tá? E a objetividade do conhecimento nas ciências sociais. E existe uma série de textos críticos com relação a essa perspectiva, vocês encontram vários, né, se procurarem artigos na internet pelas palavras-chave, por exemplo. Um deles que eu posso indicar, que eu acho que é interessante, para ver também de uma perspectiva diferente, no caso da perspectiva do materialismo histórico dialético, eu inclusive queria trabalhar um pouco isso, mas acho que seria muita coisa para a gente trabalhar aqui, né? É o texto do Michel Louis, chamado As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. Não sei se eu pronuncio certo, mas essa ideia é onde ele vai trabalhar, né? Ele vai explorar, vai desenvolver o argumento com relação crítico, né? Com relação, a partir do materialismo histórico, tanto com relação ao positivismo kantiano durkheimiano, como com relação ao que ele chama de positivismo compreensivo, se eu não me engano, do Max Weber. Então foi essa a nossa aula sobre o conceito de neutralidade axiológica a partir do Max Weber. Espero vocês em um próximo encontro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.